Então, o tema que iremos abordar nesta hora, que já terão visto, é Bem-aventurados os pobres de espírito. E este é o título do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro básico da doutrina espírita, que foi organizado por Allan Kardec e foi publicado em 1864. E na introdução deste livro, vemos Allan Kardec dizer-nos que ele contempla a parte dos Evangelhos que diz respeito ao ensinamento moral de Jesus, que é uma parte que permanece inatacável. É o código divino diante do qual a incredulidade se inclina, território onde todos os cultos se podem encontrar e bandeira sob a qual todos se podem abrigar. Portanto, é assim que Kardec se refere ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, acrescentando ainda que para os homens, em particular, deve ser a regra de conduta e abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida social. É o princípio de todas as relações sociais fundadas sob a mais rigorosa justiça. E é, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade que há de vir. É interessante a forma como Allan Kardec, interessante e profunda, como Allan Kardec nos ajuda a entender o conteúdo do Evangelho, dizendo ainda que o Evangelho segundo o Espiritismo reúne artigos que podem constituir um código moral universal, sem distinção de culto. Lembrando que nos Evangelhos, tal como os conhecemos anteriormente, os ensinos morais vêm juntos de outras narrativas de milagres, narrativas de viagens que Jesus fez, não é? E então, muitas vezes, eles passam despercebidos na outra narrativa. Mas nesta obra, para uso de todos, cada um pode buscar os meios de adequar a sua conduta à moral do Cristo, dado que todos nos entendemos como cristãos. Porque aqui, além dos ensinamentos de Jesus, temos as explicações dos espíritos superiores. E diz Allan Kardec, as instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, esta frase, bem-aventurados os pobres de espírito, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e é a primeira das bem-aventuranças, que completa é assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus a dizer que são felizes os pobres de espírito. E nós vamos então ver o que são pobres de espírito. Não são os pobres de inteligência, que é aquilo que, por norma, se pensa, não é? São os que são pobres de inteligência. Não são. São os que são ricos em humildade. Portanto, têm pouco ou nenhum orgulho. E o que Jesus nos diz é que, para alcançar o reino dos céus, para estarmos próximos de Deus, é preciso ter o espírito humilde e o coração simples, porque então a humildade é aquilo que nos vai aproximar de Deus. E porquê que nos vai aproximar de Deus? Porque ela revela a nossa submissão a Deus, revela que nós acatamos a sua vontade sem revolta, revela também a noção que nós, enquanto filhos, temos em relação ao nosso Pai. Enquanto que o orgulho fará o contrário, não é assim? O orgulho revolta-se muitas vezes contra Deus e contra aquilo que a vida que Deus comanda nos traz. E muitas vezes o orgulhoso não aceita Deus. Portanto, ser humilde
É, portanto, não ter qualquer sentimento de superioridade ou de infalibilidade. Porque muitas vezes o orgulhoso sente que não erra em nada, não é? É não se sentir superior a ninguém. É não buscar os primeiros lugares, não querer estar acima de ninguém. É buscar os lugares modestos e esperar a recompensa, se a merecer. Os espíritos que intervêm neste capítulo, um deles, são 3, mas um deles, Lacordaire, diz-nos que a humildade é uma virtude muito esquecida e sem ela não há verdadeiramente caridade, porque a humildade nivela os homens. Nós, se formos humildes, percebemos que todos somos irmãos, não é assim? E todos precisamos do auxílio de uns e de outros, não é? Nós estamos aqui, precisamos do auxílio. Portanto, a humildade induz-nos a fazer o bem. E Adolfo, bispo de Argel, outro espírito que aqui se comunica, diz-nos que a humildade e a caridade são irmãs que, de mãos dadas, são os meios mais eficazes de obter graça e estar próximo de Deus. Então, este capítulo recorda-nos vários ensinamentos de Jesus sobre a humildade, sobre a necessidade que nós temos de ser humildes e, por isso, a sua importância. E o primeiro ensinamento que eu recordo, embora não conste neste capítulo, reforça bem a nossa necessidade de ser humildes para estarmos próximos de Deus. Lembrando que Jesus, para além destes ensinamentos, nos deixou muitos, mas todos nós temos ideia deste. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então Jesus a dizer-nos, façam como eu, sou manso e humilde de coração. E o que é o descanso para as nossas almas? É estar em harmonia, estar bem, estar em paz de espírito, estar no céu. Portanto, estar no reino de Deus, um pouco. Mas neste capítulo vamos encontrar outras passagens, nomeadamente quando os discípulos perguntam: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chama uma criança, pega numa criança, trala, e diz aos apóstolos: se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Então, toma a criança como um símbolo de simplicidade de coração. Aquele que se fizer, não uma criança, mas como as crianças, que por norma não têm instintos, nem alimentam superioridade, nem infalibilidade. Pelo contrário, procuram o outro para lhes valer. Também, falando com os seus discípulos, falando sobre os príncipes das nações que as dominam, ele diz: aquele que se quiser tornar o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então Jesus aqui ainda é mais radical. Portanto, aquele que quiser estar numa posição mais elevada, numa posição mais acima espiritualmente, ele deve ser aquele que mais serve, deve ser o mais humilde. E diz, tal como eu, que sendo um espírito do mais alto nível, da mais alta craveira espiritual, nós nem sabemos com certeza ainda compreender bem a craveira, a estrutura espiritual de Jesus. Ele veio para servir e não para ser servido.
Também temos presente uma altura em que Jesus é convidado para a casa de uns fariseus e estavam para uma refeição, e ele viu que as pessoas todas se iam sentar à frente e depois vinha o dono da casa a puxá-los e punha-os mais atrás. E Jesus falou aos discípulos dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se abaixa será elevado. Não é? Quando nós nos colocamos acima da nossa posição, naturalmente que seremos convidados a colocar-nos na posição que nos é devida. Se nos elevamos, seremos rebaixados. E também numa outra passagem, Jesus dá graças ao Pai dizendo: graças te rendo, meu Pai, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por a ter revelado aos simples e aos pequenos. Então Jesus diz que os simples e pequenos são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os doutos e os prudentes são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual. Ou negam a Deus ou entendem, quantas vezes até entendem que sabem mais do que Deus. Então Jesus, dizendo que o reino de Deus é dos simples, quis significar que a ninguém é concedida a entrada no reino dos céus sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. E diz ainda Allan Kardec que talvez um ignorante possuidor destas qualidades entra mais facilmente no reino dos céus do que um sábio que muitas vezes crê mais em si do que crê em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que se aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural. A humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. E Kardec remata que mais vale a qualquer um de nós, para a felicidade do nosso futuro, ser pobre em espírito, como entende o mundo, e rico em qualidades morais, é ou não é? Porque o que é que nós estamos habituados a ver no comportamento dos homens de saber e de poder? Como é que o mundo entende esses homens que sabem muito e como é que eles se entendem a si mesmos? Por norma, nós vemos, e nós alimentamos isso socialmente, nós vemos que eles fazem um alto conceito de si mesmos e da sua superioridade. São pessoas que se sentem muito acima do comum dos seus irmãos. Têm tendência a julgar-se superiores em tudo e isso leva-os a negar tudo o que está acima deles, porque eles não suportam nada que lhes venha tirar o prestígio que eles pensam ter e por isso negam a Deus. Há até aqueles que admitem Deus, mas também não aceitam a intervenção de Deus em tudo aquilo que constitui a nossa vida. Eles pensam ser suficientes para o governo do mundo, não creem nas coisas que não compreendem, não entendem que podem não saber tudo e podem não compreender tudo. Não. O orgulhoso acha que já sabe tudo, não é? O que afirmam está certo e não tem apelação. No fundo, estes homens de saber e de experiência tomam a sua inteligência por medida da inteligência universal. No fundo, faz o homem muito pequenino. Porque, apesar de eles terem inteligência e estarem aptos a tudo compreender, recusam a existência, quer do mundo invisível, quer de uma potência extra-humana. O orgulho se lhe revolta, porque eles teriam que descer do pedestal em que se colocam, não é? E sentem-se senhores de grande espírito.
e por isso é que acham que os outros são pobres de espírito, no sentido de serem ignorantes, incultos, não é? Mas não é assim que Jesus nos ensina a entender. O que é que um dia acontecerá aos que são simples e aos que são orgulhosos? Ambos vão para o reino, para o mundo, para o plano espiritual, não é assim? E ambos vão descobrir aquilo em que estava certo e o outro aquilo em que estava errado. E eles vão ser recebidos da mesma forma? Não, claro que não. Porque um viveu amando a Deus e outro viveu não aceitando a majestade divina. Então Lacordaire diz-nos que o orgulho é o terrível adversário da humildade e que se Cristo prometia o reino dos céus aos que eram mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os seus títulos e as suas riquezas são prerrogativas que têm dos seus méritos e consideram-se de essência superior àquele que é pobre. Eles julgam que os títulos e as riquezas que lhes são devidos, e quando Deus o retira, porque Deus pode retirar aquilo que é hoje, que temos hoje, podemos não ter amanhã, eles acusam Deus de injustiça. E Lacordaire pergunta: Deus distingue os homens pelo corpo? O envoltório do pobre não é igual ao envoltório do rico. O corpo do pobre não é igual ao do rico. Terá o Criador feito duas espécies de homens? Não. Tudo o que Deus faz é grande e sábio. E nós, muitas vezes, atribuímos a Deus os pensamentos que nós temos, ainda tão pequeninos. Lacordaire diz-nos que na balança divina são iguais todos os homens. O que é que diferencia os homens? As virtudes. As virtudes é que os distinguem. Agora, os corpos são da mesma essência. Aliás, os espíritos são da mesma essência e os corpos são da mesma massa. Não há diferença, é ou não? Em nada modifica o homem o ter títulos ou ter um nome pomposo. Nada disso. Onde é que isso fica? No túmulo. Não é assim? Títulos e túmulo ficam cá. E o que é que acompanha aquele que parte? Os valores granjeados pelo seu espírito. Então, os eleitos não são os que têm muitos títulos e grandes nomes, são aqueles que viveram praticando a caridade com humildade. E Lacordaire diz-nos: despertai, meus irmãos, meus amigos, sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. E também ele vem referir o que disse Jesus, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que Jesus nos trouxe. Por que é que tudo isto acontece ainda conosco? Adolfo, bispo de Argel, diz-nos simplesmente: desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Porque Jesus já nos ensinou isto há mais de 2000 anos e nós esquecemos. Então, o que é que nós assistimos? À generalização do mal-estar. E de quem é a responsabilidade deste mal-estar? A quem atribuir a culpa? A nós mesmos, não é? Porque, diz ele, porque procurais esmagar-vos uns aos outros. Ainda é isso que fazemos nos nossos dias. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como é que nós podemos ser bons uns para os outros se somos ainda dominados pelo orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Portanto, é preciso destruí-lo, não é? É preciso destruirmos em nós
o orgulho. E ele diz-nos, o único meio se vos oferece para isso. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo. Lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão? Se nós todos estamos aqui percorrendo o nosso caminho, cada um o seu caminho, dentro das oportunidades que Deus nos dá. Porque fazemos isso, diz Adolfo, a sociedade sofre hoje as consequências. E não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se o indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. E diz-nos desta maneira, pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Abre os olhos à luz e faz-nos lembrar isto. E nós aqui estamos na casa espírita. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. E eles, por aquilo que já passaram, têm autoridade pela experiência. E dizem assim, quanto às vaidades e grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Nós cultivamos aqui a vaidade, não é? A vaidade e a grandeza. E tudo isso, perante a eternidade, é pequenino. Dir-te-ão, lá, a nossa casa, para onde nós regressaremos, o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. Quantas vezes? E se nós lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar esses depoimentos. Uma rainha de França a dizer que foi encontrar uma sua criada num elevado posto e que ela fala do que é a majestade, aquilo que nós pensamos que é ser a majestade na terra e o que em verdade é a majestade dos céus. Então, ainda Ferdinando, um espírito protetor, nos lembra que se nós temos saber, se nós temos poder, não fiquemos soberbos, orgulhosos com isso. Porque se Deus nos deu essa possibilidade, foi para fazermos o quê? O melhor com isso. Foi para pormos aquilo que Ele nos deu e nos permitiu granjear ao serviço da nossa evolução e ao serviço da evolução daqueles que vêm mais atrasados. Agora vejam, se Deus nos dá inteligência, e Ferdinando diz, é uma missão que vos dá, é para utilizarmos a inteligência ao serviço da melhoria. E nós usamos a inteligência para destruir a ideia de Deus, porque quantos há que usam, é como aliás ele utiliza essa imagem, é como se um jardineiro, na vez de utilizar a enxada para cavar, utilizasse a enxada para agredir o seu patrão, não é? Então a inteligência, ela é rica de méritos, mas sob a condição de ser bem empregada. Tudo o que Deus nos dá é para ser bem empregado. E se todos os homens que a possuem dela se servissem para aquilo que Deus a dá, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Então, nós vemos que o poder de Deus, ele se manifesta em todo o lado, em todas as coisas. Na que é mais pequenina, aquela que é maior. Mas Deus não nos força. Deus não nos abre os olhos à força. Ou abre. Qualquer um de nós que aqui está abriu os seus olhos na hora que pôde abri-los. Então, Deus não quer abrir à força os olhos a quem os quer ter fechados,
porque Deus sabe que um dia todos nós os abriremos. No dia em que compreendemos que a vida não é obra do acaso, que a vida é uma dádiva divina. E que nós não impomos condições a Deus. Deus tem as suas leis e não aceita as condições que os homens impõem. Mas Ele escuta bondoso todos aqueles que se dirigem a Ele. Deus sabe, no fundo, que aqueles que ainda o negam ainda não estão maduros e têm dentro deles algo que os impede de ver. E Ferdinando diz que o orgulho é uma catarata que nos tolda a visão. Ora, se é uma catarata, o que é preciso? Tirá-la, não é? É preciso limpar o mal pela raiz. E Deus, que é um médico hábil, primeiramente vai ter que corrigir o orgulho. Então o Espiritismo, mas não deixo de vos dizer algo que é muito interessante que Ferdinando nos diz. Deus, primeiramente, corrige o orgulho, porque Ele nunca deixa ao abandono os seus filhos, aqueles que nós achamos que estão perdidos. Nunca nenhum está abandonado. Mas Deus quer que eles se dirijam para Ele de vontade própria. Quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles um dia vão lançar-se aos pés do Pai, tal como fez o filho pródigo. E não sei se conhecem essa parábola, a parábola do filho pródigo, mas vale a pena nós a lermos e meditarmos sobre ela, porque todos nós somos filhos pródigos regressando à casa do Pai. Então, o Espiritismo mostra-nos que é verdade esta bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque as comunicações dos espíritos, elas mostram isso mesmo, que quem por aqui passou na grandeza, na soberba, no orgulho, vai e é surpreendido e ocupa locais e habita locais muito baixos e muito tristes, enquanto que aqueles passaram por aqui calmos, humildes, acatando a vontade de Deus, esses sim são os grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra. Porque eles levaram com eles aquilo que os faz grandes no mundo espiritual, as virtudes, e os outros tiveram que deixar na terra os títulos, as riquezas, os nomes, esses ficaram cá. E quando chegam, encontram-se privados de tudo. E Ferdinando diz que, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Aquilo que conservaram e conservamos muitas vezes, porque não sabemos se nós já não fomos e não seremos também ainda seres orgulhosos, conservamos o orgulho. Então, também o Espiritismo nos mostra, pela reencarnação, por aquilo que sabemos das vidas sucessivas, que seres, espíritos que ocuparam numa reencarnação posições de relevo, posições de grande importância, mas que as dominaram ou que as viveram cheios de ambição e abuso do poder, vêm depois na existência seguinte numa ínfima condição, porque foram dominados por sentimentos que atentaram contra as leis de Deus. E ele termina dizendo: não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. E terminando, lembremos aquele a quem Deus nos entregou, que é o nosso modelo e guia, nos acompanha e ilumina a jornada.
e procuremos seguir os seus conselhos e preciosos ensinamentos. Lembramos de novo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Ele, que nos acompanha, que nos guia, que nos fortalece, possa continuar a estar conosco nos dias da nossa vida. Obrigada pela vossa atenção.